Bom, o diagnóstico, né, falando de uma forma geral, não existe certeza no diagnóstico clínico, existem probabilidades. O diagnóstico é um ato imperfeito, né, onde a gente acredita que pode haver modificação das probabilidades ao longo da coleta de dados, né, de informações do paciente, seja de história clínica, seja através dos testes diagnósticos que a gente vai falar. Para você avaliar a característica do teste, né, as características, na verdade, sensibilidade e especificidade, você precisa construir uma tabela 2x2, onde as colunas são definidas pelo padrão ouro, à esquerda os doentes, à direita a coluna dos não doentes. E aí você precisa saber, entre os doentes, quais o teste foi capaz de identificar, né? O teste veio positivo. Né? Então, os verdadeiros positivos, né? Ou seja, os doentes que tiveram teste positivo, entre todos os doentes. Essa é a sensibilidade, tá certo? Então, essa característica a gente sempre vai olhar na vertical, tá? Então, entre os doentes é a sensibilidade, entre os não doentes é a especificidade, que vai ser a capacidade do teste de afastar a doença em pacientes que são não doentes, tá certo? Então, a sensibilidade, a especificidade é a capacidade do teste de excluir a doença nos pacientes que não têm a doença, certo? E como é que a gente raciocina, né, usando essas características dos testes na prática? Então, quando a gente fala de um teste que é altamente sensível, ele vai ter uma proporção maior de testes verdadeiros positivos, né? Ou seja, capacidade de identificar doentes, em detrimento a falso negativo. Então, você deixar de fazer um diagnóstico numa pessoa que tem. Então, um teste altamente sensível, ele vai ter utilidade quando ele é negativo. Porque quando ele é negativo, a chance de ser falso é menor, tá certo? Você tem uma maior chance de ser verdadeiro positivo em detrimento aos falsos negativos. Então, é meio contraintuitivo, né? Mas porque a sensibilidade ele acaba vendo essa proporção, né? O numerador vai ser os verdadeiros positivos, né? Mas isso, lembre-se que é em detrimento aos falsos negativos. Então, quando o teste vier negativo, ele é verdadeiramente positivo se ele for altamente sensível. Já o teste altamente específico, ele vai ter uma proporção maior de verdadeiros negativos em detrimento aos falsos positivos. Então, um teste altamente específico, ele vai ser relevante quando ele vier positivo, né? Porque a chance de ele ser verdadeiro positivo vai ser maior, tá certo? Um teste com baixa especificidade pode acontecer, e a gente vai descrever um pouquinho mais para frente, quando você tem várias doenças, né, que eles podem ter aquele marcador positivo, né? Ou seja, ele veio positivo você pensando numa doença, mas na verdade você tinha outra doença, ou seja, ele deixa de ser específico, né, para aquela doença. Mas, voltando aqui, um teste altamente específico, ele só tem valor quando ele é positivo. O problema de você tentar fazer um teste mais específico ou mais sensível é que você tem algumas perdas em termos de diagnóstico. Se você tentar fazer o teste ser mais específico ou mais sensível. Né? Isso a gente vai demonstrar graficamente através da curva ROC em alguns slides mais para frente. Mas, por exemplo, se você criar um teste mais específico, né? Ou seja, ele tem uma capacidade de afastar a doença, né? Com um desempenho melhor para essa função de afastar, você acaba deixando de diagnosticar pacientes que têm a doença. Certo? Então, existe um balanço, existe um ponto onde você tem menos perdas, né, para um lado e para o outro, e também depende muito do contexto, né, do diagnóstico que você quer fazer, né, se você quer realmente confirmar uma doença ou afastar. Então, é importante quando você estiver fazendo essa avaliação, né, na prática, saber dessas consequências que o teste pode ter, né, e a gente vai dar uma olhada nisso nos próximos slides. Esse gráfico aqui ele ilustra o que a gente comentou sobre perdas e ganhos quando você quer aumentar ou diminuir a sensibilidade ou a especificidade, tá certo? Então vamos pegar aqui os valores, aqui
esse eixo horizontal mostra para a gente os valores de uma variável contínua, tá certo? Vamos dizer aqui troponina para infarto agudo do miocárdio. E na vertical tem aqui a frequência com que ocorrem os valores, tá? Aqui nessa linha pontilhada a gente vê um ponto de corte, onde a partir daqui você tem um diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, tá certo? E abaixo disso são valores negativos para infarto, tá? Então essa curva aqui mostra pacientes que não infartaram, tá certo? E essa curva aqui mostra pacientes que tiveram infarto. Note que atrás da linha pontilhada você tem pacientes que infartaram, mas que vieram com troponina negativa. Esses são falsos negativos, tá? Porque o paciente está infartando. E aqui você tem pacientes que não infartaram, mas tiveram um diagnóstico baseado na troponina de infarto. Então são falsos positivos. Esse paciente aqui, ele não está infartando, mas foi para o CAT, tá? Ele foi fazer uma intervenção desnecessária, tá bom? Quando você aumenta a especificidade, você vai ter mais diagnóstico, né? Você colocando a linha pontilhada para a direita, né? Você vai confirmar todos os verdadeiramente negativos, então vai afastar todo mundo que teve infarto, mas aqui a frequência dos falsos negativos vai aumentar, porque olha aqui a quantidade de gente que teve infarto, tá? E está nesse nível aqui de troponina, tá certo? Então você aumenta os falsos negativos, tá bom? Gente que está infartando, mas que você disse que não está. E se você jogar, né, você quiser ter um teste mais sensível, né? Você vai tentar detectar mais pacientes que estão infartando, mas você pode colocar muita gente aqui, tá certo? Que não infartou para fazer CAT, tá certo? Então esses são as perdas que você pode ter, né? Pode ganhar ou perder quando você tenta aumentar ou diminuir a especificidade de um teste. E a gente vê essa representação, né, numa curva ROC. A curva ROC, ele mostra para a gente aqui no eixo vertical, tá certo? A probabilidade do teste vier positivo entre os doentes, tá? Que é 100% aqui, de 0 a 100. E aqui, 1 menos a especificidade, tá certo? 1 menos a especificidade é a chance de você ter um valor falso positivo, tá? Então, o ideal é você ter um teste que seja altamente sensível e pouco falso positivo, né? Com a taxa baixa de falsos positivos, né? Ou seja, um teste capaz de, né, detectar mais doença do que ser positivo em pessoas que não têm a doença, tá? Então, quanto mais próximo desse canto superior esquerdo tiver aqui esse gráfico, melhor. Porque aqui, ó, desenhado aqui, estão todos os valores, tá certo? Né, dessa variável contínua, né? O quanto você estando num determinado valor, ele vai mostrar para a gente o quanto ele é sensível e o quanto ele é específico também, tá certo? O complemento da especificidade, né, lembra que ele vai mostrar para a gente, né, a taxa de falso positivo, né? Então, quanto mais próximo daqui do zero desse complemento da especificidade, mais específico ele vai ser, tá? Então, o ideal é ter um valor aqui nesse canto superior esquerdo, né, onde ele vai ser mais sensível e mais específico, tá bom? Aqui, ó, onde essa linha cruza aqui o zero e mantém essa linha reta, é se você tiver um teste que ele não vai ser nem específico nem sensível, ele não presta para nada, tá certo? E para esse lado aqui é um teste que sempre dá errado, que também é uma coisa que a gente quer fugir, né? Então, assim, o diagnóstico, né, a gente está falando sobre características de teste diagnóstico, mas voltando para o diagnóstico em si, ele não é um ato de certeza, né? Você não está falando assim com 100% de certeza se o paciente tem ou não tem aquela condição. Não, você está
partir de um teste diagnóstico, você está aumentando ou diminuindo a sua probabilidade de ter ou não ter uma determinada condição. Então, como é que a gente faz esse exercício, né, de probabilidades? A gente usa uma métrica chamada Likelihood Ratio, né? Eu gosto de chamar de LR. Existe a tradução de valor de verossimilhança, mas ela é a capacidade do teste, né, de estar certo. Tá? E eu vou falar com um pouco mais de detalhe nesses slides seguintes. Então, assim, para esse exercício de probabilidades, a gente começa, né, da probabilidade pré-teste diagnóstico ou simplesmente de probabilidade pré-teste, tá certo? Tem algumas maneiras de você estimar isso e ao longo do tempo, com mais prática, a gente acaba incorporando isso para o nosso raciocínio clínico, né? Mas você sabendo a prevalência da doença, né, no nosso meio, já é um forte determinante, né, para você saber, né, se esse teste vai ser útil ou não, tá? Você pode saber a prevalência baseado em estudos que fizeram estimativas, né, da população, né, enfim. Avaliação clínica também, com a sua experiência, né, fazendo um exame físico, coletando dados. Quanto mais dados você coleta, mais acende a luz, né, de que pode ser uma determinada doença. Né, o seu conhecimento prévio, né, de estudo, né, de ver paciente, isso tudo influencia, né? Você pode aliar isso ao conhecimento que você tem epidemiológico, de saber, né, a prevalência da doença também. E para algumas situações, né, por exemplo, TVP tem um score de Wells, você tem scores e calculadoras médicas, né, que você pode usar no seu celular e te dá uma probabilidade de você ter aquela condição com os dados que você colheu. Né? Então, a probabilidade pré-teste nada mais é você ter uma noção, né, do quanto provável é essa doença a partir dos dados que você colheu antes de solicitar um teste. Né? Isso é importante até para você direcionar, né, qual teste você vai pedir, né, e a partir desse teste o quanto, né, você espera que o teste modifique, né, a probabilidade da doença. Então, a Likelihood Ratio, na verdade, é a métrica que vai avaliar a performance do teste. Ele vai indicar para a gente quantas vezes mais o resultado do teste vai estar presente naquela condição, comparada com aqueles que não têm a doença, certo? Ele vai ser usado, então, para calcular a probabilidade pós-teste, certo? E ele também pode ser usado um valor intermediário, né? A sensibilidade e especificidade, o problema dele é que você só pode avaliar quando o teste é positivo ou negativo, tá? Tem teste que vem com, por exemplo, cintilografia ou TC de pulmão para TEP. Você pode ter um valor intermediário para TEP. Então, você pode usar o Likelihood Ratio daquele exame, né, para aquele valor intermediário, certo? Então, vamos calcular a Likelihood Ratio. Lembrando que o Likelihood Ratio é característica do teste. Sendo assim, sensibilidade e especificidade são importantes para a gente calcular a LR, tá? A LR sempre vai ser calculada entre os que têm a doença. A Likelihood Ratio positiva, LR positiva, é uma razão entre a chance, né, do verdadeiro positivo dividido pela chance de falso positivo. Ou seja, a Likelihood Ratio positiva vai indicar para a gente uma razão entre o teste, né, estar certo para detectar a doença, né, sobre estar errado para detectar a doença. Tá? Então, no final das contas, ele vai indicar para a gente quantas chances da doença aumenta depois que você fizer o teste. Tá? Em termos de sensibilidade e especificidade, né, para a gente calcular, vai ser a sensibilidade, né, que é a chance de verdadeiro positivo, dividido pelo complemento, ou seja, 1 menos especificidade, ou 100 menos especificidade, se você estiver usando números percentuais, tá certo? Que é o complemento da especificidade, nada mais é do que a chance do teste de dar um falso positivo. Tá? O LR negativo, ele funciona meio contraintuitivamente ao LR positivo, porque
ele começa no numerador com a chance de falso negativo, tá certo? E aí divide pela chance do verdadeiro negativo. Então, o LR negativo bom é quando ele está baixo, tá? Quando ele é menor do que 1, porque você, quando tem um teste negativo, tá certo? Essa probabilidade da doença ela vai cair, tá? Se o LR negativo for muito baixo, né? O que é interessante, né? Se o teste vier negativo, você quer afastar a doença. Aí eu vou mostrar isso mais para frente, como é que a gente usa na prática, calculando e também usando uma forma mais simplificada. Então, o ALR negativo, né, chance de falso positivo nada mais é do que do complemento, falso negativo, perdão, nada mais é do que o complemento da sensibilidade. Então, 1 menos sensibilidade se você estiver usando proporção, ou 100 menos sensibilidade se você estiver usando percentual, dividido pela especificidade, que é a chance de verdadeiro negativo. Alguns conceitos aqui, só para a gente não se perder. Quando eu falo probabilidade ou chance, é aquela proporção de um evento ocorrer sobre o total. Tá certo? Então, sensibilidade e especificidade são probabilidades. Quando eu falo de odds ou chances, né, chances no plural, é uma razão entre um evento acontecer, o número de eventos acontecer, e dividido pelo número de eventos não acontecer. Tá certo? Então, o likelihood ratio ele é um odds, ele é uma chance, é chances, tá? Um exemplo dessa diferença é quando você tem uma probabilidade de 70%, representa uma odds de 70 dividido por 30, tá certo? Ou de 2,3, tá? Porque 70 é quanto o evento ocorreu e 30 é quanto o evento não ocorreu quando você tem 70%, tá certo? Só para ficar claro. Quando a gente está falando do likelihood ratio alterar a probabilidade, né, na verdade a gente está alterando as chances, porque ele é uma razão que mostra o odds, né, os chances. Então ele vai multiplicar as chances, tá? E é isso que acontece quando a gente usa na prática, tá certo? A gente tem o odds pré-teste, né, que ele surge da probabilidade pré-teste. A gente divide a probabilidade pré-teste pela 1 menos a probabilidade pré-teste. Aí você tem o odds pré-teste. E o likelihood ratio, você multiplica pela essa odds pré-teste, que aí vai te dar o odds pós-teste, certo? E aí você converte de novo em probabilidade, dividindo a odds pós-teste pelo 1 mais odds pós-teste. Aí você tem a probabilidade pós-teste, certo? Um LR de 1 não vai alterar a probabilidade pré-teste, né, e pós-teste vai ser igual. Um LR positivo ele vai ser ótimo quando ele é acima de 10. Entre 5 e 10 ele é bom, tá certo? E um LR negativo, então você quer diminuir a probabilidade, as chances, né, da doença, então ele tem que ser menor do que 1. Então, vai ser o inverso do LR positivo bom. Então, para você ter um LR negativo que é ótimo, seria menor do que 0,1, certo? Ou você se dá o trabalho de fazer essas contas todas, né, que eu mostrei no slide anterior, ou você pode fazer uma coisa muito mais simples, que é pegar as probabilidades pré-teste, né, que você tem aqui nesse lado esquerdo, e as likelihood ratios, o azul, likelihood ratio positiva, e vermelho, likelihood ratio negativa, no chamado normograma de Fagan, tá certo? Então, é um método muito mais simples de você calcular a probabilidade pós-teste partindo da probabilidade pré-teste, usando os likelihood ratios positivo em azul, negativo em vermelho. Então, vamos pegar esse exemplo aqui de uma doença que tinha uma probabilidade pré-teste de 7%, e você usou um teste que tinha um likelihood ratio de 4, vamos dizer assim, 3,5 mais ou menos, e um likelihood ratio negativo de 0,1, tá? Se esse paciente que tinha uma probabilidade pré-teste de 7% fizer um teste e vier positivo, né, com essa likelihood ratio positiva de 3,5, 4, a probabilidade pós-teste de ter a doença é de 20%. Agora, esse mesmo paciente, né, com 7% ali de probabilidade pré-teste,
fizer um exame e vier negativo, com a likelihood ratio negativo de 0,1, você praticamente exclui a doença nesse paciente. Então veja a utilidade, né, de você usar a likelihood ratio nesse caso, né, de você transformar uma incerteza, né, numa praticamente certeza, né, de exclusão de diagnósticos caso venha negativo. É diferente de você usar sensibilidade e especificidade isolada. Quando você fala em sensibilidade e especificidade, você não consegue transformar isso numa modificação, né, num modificador de chances, né? Você apenas está avaliando a capacidade do teste de detectar apenas entre os doentes, né, quem realmente tem a doença, né, e afastar a doença em quem não tem. Tá? A capacidade de você determinar a importância do teste no seu raciocínio clínico, ela vem a partir das LRs, e eu estimulo que vocês utilizem esse tipo de medida quando vocês estiverem praticando, né, medicina, usando testes aí para determinar ou a possibilidade, né, de uma doença ou afastamento dela.